Graça e paz, graça eterna para todos aqueles que estão em graça, para todos meus irmãos que estão em graça. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que vocês vão assistir essa mensagem. Eu quero agradecer aos novos inscritos do canal, né? E muito agradecido por essa ajuda, né? Por estar dando essa força, por estar cooperando comigo, com esse canal. E eu peço àqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal Democracia Espiritual. Me chamo Carlos Gomes aqui de João Pessoa, Paraíba. Se inscreva no canal, dê seu like, deixe seus comentários, ative o sininho para receber todas as notificações. E vamos que vamos. Eu quero agradecer também aqui a minha vizinha, Dani. Ela me deu uma maior força, né, para abrir esse canal. Ela foi uma das pioneiras e eu não quero esquecer isso jamais. Eu quero ser grato a Deus e grato pela sua vida, Dani. Que Deus continue lhe abençoando. Amém, abençoada? Muita saúde para você. O tema dessa mensagem é em graça, agradamos a Deus e não a homens. Em graça, agradamos a Deus e não a homens. É o tema da mensagem. Vou repetir. Em graça, agradamos a Deus e não a homens. E iremos mais uma vez crescer na graça e no conhecimento do Eterno, com os olhos iluminados e a mente de Cristo. Vamos mergulhar no rio da graça limpa, da graça pura, da graça sem mistura, da graça sem retoques, da graça sobre graça, em espírito e em verdade. A graça é uma democracia espiritual e esse canal está aqui. Ele foi gerado na plataforma do YouTube para combatermos a falsa graça, a falsa doutrina da falsa graça, combater fermento, sim. Vamos combater, vamos que vamos. Então o tema da mensagem é: em graça, agradamos a Deus e não a homens. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo... Não, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 4 e o versículo 5 diz assim: mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, glória, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, ou seja, palavras de bajulação, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Vamos ler nessa outra tradução aqui. Versículo 4 e o versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 4 e versículo 5. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar até o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, glória, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Olha, Deus disto é testemunha, glória. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, que escrevendo em 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu essa carta entre o ano 52, 54 ali, antes do ano 70, antes da segunda manifestação da vida do Filho do Homem. Paulo estava escrevendo essa carta para os irmãos de Tessalônica. E nós sabemos que em outro contexto,
Passaram-se a geração, mudou a geração, mudaram-se os séculos, porque aqui foi escrito no século I, nós estamos no século XXI, nós não estávamos aqui presente nesse século, nós não vivemos o antes da cruz e o depois da cruz, nós passamos a vivermos depois de 70, ou seja, nós nascemos depois de 70, depois do estar consumado na cruz, depois do estar feito, ou seja, o juízo de Deus que veio sobre Israel. Mas essa palavra aqui, ela foi temporal e ela é atemporal. Nós podemos sim trazer para os dias de hoje, porque nem tudo poderemos trazer para os dias de hoje, mas essa palavra que eu li aqui, sim, com certeza, com toda a firmeza, nós podemos trazer essa passagem para os dias de hoje. É bem verdade em outros tempos, em outro contexto. O tema dessa mensagem é: em graça agradamos a Deus e não a homens. E eu quero deixar um recado para os novos inscritos desse canal e para aqueles que ainda irão se inscrever. Eu quero deixar um recado para nós que estamos em graça, nós que tivemos as nossas faculdades mentais, né, abertas, nós que estávamos cegos de entendimento, entendeu? Hoje eu tenho um recado e nós sabemos, meu irmão, nós que estamos libertos por esse evangelho, por esse entendimento, por esse evangelho que são boas novas, nós nunca mais, meu irmão, nunca mais nós seremos mais, entendeu? Nunca mais nós agradaremos a homens nenhum aqui na terra. Nós estávamos como escravos. É bem verdade que eu, particularmente, nunca bajulei ninguém, não. Eu honrava as pessoas, porque eu também era honrado, eu considerava. Mas bajular, esse careca que está aqui, nunca, neném. Nunca eu bajulei ninguém. Considerar é uma coisa, respeitar é uma coisa, honrar é uma coisa, bajular é outra. E Paulo está dizendo aqui, o contexto dessa carta, Paulo diz aqui, ó, porque vós mesmos, irmãos, versículo 1, 2 Tessalonicenses, ou seja, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi em vão, ou seja, não foi infrutífera. Aí ele continua no versículo 2, mas mesmo depois de termos antes padecidos e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Nessa outra tradução aqui, está escrito assim, versículo 2, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Em Filipos, Paulo foi açoitado, Paulo foi massacrado, entendeu? Por conta que Paulo ali, ele combateu, ao expulsar aquele espírito de adivinhação, que não tem nada a ver com espírito, como eles dizem, Satanás, diabo, não tem nada a ver, doutor. Então, a fonte de lucro ali, Paulo, ele combateu. A fonte de lucro ali, daqueles homens ali, Paulo, ele havia o quê? Digamos assim, mexido na caixa de maribondo, porque aqueles homens ali, eles se beneficiavam do trabalho daquela jovem, entendeu? No espírito de adivinhação. Entendeu? Então veja, Paulo foi acusado de perturbar a cidade, e nisso ele foi o quê? Ele foi preso, ele foi açoitado. Era isso que Paulo estava falando aqui. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Versículo 3.
pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Olha o que Paulo estava dizendo aqui. A exortação que Paulo falava, que Paulo pregava através do Evangelho, não era de engano, nem de impurezas, nem de dolo. Não era de fingimento, meu irmão. Versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, olha, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Oh, glória! Então, o que Paulo pregava, o que Paulo ensinava para aquela igreja de Tessalônica e para as outras igrejas da Galácia, os irmãos de Filipos, os coríntios, os romanos, todas as igrejas que Paulo, as cartas que Paulo enviava e que ele enviava, e também quando ele estava em presença, geograficamente próximo deles lá, presente com eles, Paulo, ele não exortava, ele não ensinava por engano, por torpe ganância, como os pastores de hoje, eles fazem. Paulo não usava o evangelho de Cristo para se beneficiar disso, para se ostentarem. Entendeu? Não, pelo contrário. Paulo, ele trabalhava. Paulo era fabricante de tendas, entendeu? E Paulo trabalhava, meu irmão. Todos os dias Paulo trabalhava, fazendo tenda. Não é os homens de hoje que pegaram esse título de pastor, entendeu? Porque pastor é dom, como também eram os presbíteros da época, anciãos que sabiam manejar bem a palavra. Mas eles não tinham isso como um emprego, ganhando salário às custas da fé alheia, como muitos hoje fazem isso aí. Transformando o dízimo em dinheiro, como muitos fazem, e vivem ostentando da fé alheia, e os incautos, por falta de conhecimento, eles caem na cilada, no engano, né? No engodo, na manipulação religiosa. Quando eu falo religiosa, entendeu? Quando eu falo da tradição religiosa, do sistema religioso, aí eu não estou falando das pessoas, meu irmão. Nada contra as pessoas. Porque existem pessoas boas, pessoas honestas, entendeu? Existe sim pessoas honestas. Existem pessoas que merecem todo o nosso crédito, apesar de estarem sendo enganados. Sim, não é nada contra as pessoas. Mas existem outros também que eles gostam de serem o quê? Serem enganados, serem manipulados, entendeu? Existem sim pessoas dessa forma aí. Existem líderes religiosos que não sabem o que estão pregando, porque aprenderam assim. Outros aprenderam errado e passam errado, mas eles continuam porque não querem largar o osso, meu irmão. Essa é a verdadeira vontade deles. O objetivo deles é não querer largar o osso. Deixarem a posição, viverem ostentando, entendeu? Do dinheiro alheio. E viver enganando, dizendo que existe diabo, existe Satanás como ser espiritual, Jesus está voltando, Jesus não volta mais, doutor. Jesus vai destruir a terra. Quem foi que disse isso a você? Só se é na sua Bíblia, porque na sua Bíblia é igual a minha. A Bíblia que vocês têm é igual à Bíblia que nós, pregadores da graça, da plataforma do YouTube, nós temos também da mesma forma. O problema é que vocês sabem manipular as pessoas. Vocês são especialistas em manipular as pessoas, em enganar as pessoas. Olha o que Paulo diz, ó, pois a nossa exortação não procede de engano. Versículo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, nem se baseia em dolo. Veja o que Paulo está dando o recado aqui, nessa carta para os irmãos de Tessalônica. E os irmãos de Tessalônica conheciam o proceder de Paulo, conheciam a vida diária de Paulo. Paulo não pregava uma graça incitando ódio, nem enganando as pessoas. Não, meu irmão. Paulo não fazia isso e Paulo era homem, rapaz. Paulo não era Deus.
como nós também não somos. Paulo era um homem sujeito a falhas, sujeito a erros. Mas Paulo, ele fazia de tudo para que o evangelho fosse levado, não por engano. Ele levava o evangelho não para enganar as pessoas, para manipular as pessoas, para afrontar as pessoas. Claro que ele afrontou, ele encarou Pedro na cara, porque Pedro dissimuladamente estava usando de hipocrisia. E é isso que acontece hoje. Muitos hipócritas aí, falsificadores do evangelho, da doutrina do evangelho da graça, vivem ostentando da palavra, usando a palavra de Deus, usando o nome de Deus em suas mentiras, em suas falsificações. Digo com conhecimento de causa, eu sei do que eu estou falando. Dizendo que é Deus que está abençoando. Quem está abençoando você, meu irmão? As suas finanças. Entendeu? São as pessoas, são os incautos e não Deus. Não é Deus que está abençoando você. Deus não está envolvido em suas mentiras, em suas manipulações, meu irmão. Você ainda tem a cara de pau de colocar Deus, vocês ainda têm a cara de pau de colocar Deus. Deus está me abençoando. Quem foi que disse isso? Quem está abençoando é os irmãos, é o dinheiro dos irmãos, os 10% que são dados dentro das congregações. E tem uns que tem a cara de pau que joga para outras pessoas como se ele fosse justo. A gente vê, meu irmão, não tem nada a ver. Pastor nunca foi trabalho para ganhar dinheiro em cima disso. Pregar a palavra de Deus, Paulo não usava a palavra de Deus para ganhar dinheiro em cima disso. Ele era ajudado sim, porque Paulo precisava, tinha momentos que Paulo precisava, sim, com certeza. Olha o que Paulo escreveu aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 4, vamos lá. Aqui é Bíblia, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 4, olha o que Paulo escreveu aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 4, versículo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Até a presente hora, até o momento que Paulo, o momento da escrita dessa carta, até a presente hora, sofremos fomes e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. Olha, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos. Olha, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Paulo trabalhava. E o que os pastores de hoje têm que fazer, os líderes religiosos, os apóstolos das nações, esses homens têm que trabalharem, sentir o peso do trabalho, de 8 horas de trabalho. Eu vejo muitos aí falando do irmão Elcio e do irmão Geraldo porque pedem uma ajuda, uma contribuição, porque eles pagam aluguel, tem internet, tem uma luz, tem uma água, tem a ajuda dos irmãos que estão desempregados, que estão precisando de um remédio, de um alimento, de uma roupa. É louvável, meu irmão, mas eles não cobram dízimo, porque dízimo nunca foi dinheiro e era na lei de Moisés. Dízimo não é na graça. E você sabe disso. Deuteronômio capítulo 14, do versículo 26 em diante. Vá lá que você vai ver isso aí. Pegue Deuteronômio capítulo 14 que você vai ver isso aí. E veja que Paulo, olha o que Paulo diz aqui, ó. Olha o que Paulo diz: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. Paulo não vivia pregando o evangelho da graça para se ostentar, como esses homens fazem aí hoje. Vivem enganando o povo, e vivem dizendo que é para manutenção da igreja. Manutenção da igreja? Olha, você tem que dar a parte de Deus. Da parte de Deus não precisa de dinheiro não, doutor. Manutenção da igreja? Claro, eu concordo com você quando você diz manutenção da igreja, sabe por quê? Porque a igreja é você, meu irmão. A igreja é você. Exatamente.
A igreja é você. Aí sim é para manutenção da igreja. Então, em Deuteronômio capítulo 14, você vai ver do versículo 22 em diante, que fala dos dízimos para o serviço daqueles que prestavam serviço no templo. Era os levitas da lei de Moisés, mas os dízimos também serviam, que eram alimento, serviam para os forasteiros, serviam para as viúvas, para os órfãos e para a tribo de Levi, os sacerdotes que trabalhavam no templo. Eu faço uma pergunta, doutor, qual é o pastor aqui do século XXI que é da tribo de Levi, que pertence à lei de Moisés, que é israelita? Nenhum, doutor. Veja a dissimulação desses homens, enganando. E Paulo aqui, olha que Paulo diz, ó, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo e escória de todos. Eu vejo muitos aí falando, olha, eu admiro o apóstolo Paulo, Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo, como eu sou de Cristo. Mas Paulo não enganava não, meu irmão. Paulo não manipulava a mente dos incautos. Paulo não era falsificador desse evangelho da doutrina da graça. Claro que Paulo pregou em outro contexto, há 2000 anos atrás. Nós estamos pregando esse evangelho pregado por Paulo há 2000 anos atrás, há 27 anos atrás, em outro contexto. Claro, com certeza, Paulo estava pregando ali, entendeu? Depois da cruz, no período de transição entre os dois pactos, antes da segunda vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70. Mas Paulo não vivia mentindo, manipulando, enganando as pessoas para se beneficiar do evangelho que ele pregava. Claro que ele teve ajuda da igreja de Filipos e de outras igrejas, da Macedônia que veio ajuda para ele levar para a igreja, para Jerusalém, para os irmãos da Judéia. Irmão das Judéias, porque nem todos os judeus eram ricos, como eu ouvi pregar. Olhe, todo judeu é rico. Quem foi que disse isso, doutor? Doutor, em todas as nações existem pessoas pobres, pessoas de baixa renda. Nem todo judeu era rico e nem é rico. Quem foi que disse isso, meu irmão? Você está vendo a falta de conhecimento? Agora eu me lembrei do meu irmão Geraldo. Eu comi muito desse reggae, só que eu não como mais desse reggae, meu irmão. Eu não como mais desse rock falsificado. Eu gostava até de rock, pagode, reggae, era comigo. Mas eu gostava de um rock, de um reggae, de um pagode original. Não de um reggae, de um pagode e de um rock falsificado. Assim é o evangelho da graça. Aqui não existe falsificação. Esse canal é para denunciar, não combater, não nada pessoal contra ninguém, mas combater falsa graça, heresias pregadas e fermento da lei. Como é que um cara diz, como é que um líder religioso diz que acusa as outras pessoas, outros homens aí, dizendo que eles não pregam a graça e apresenta a criança na igreja, na congregação onde eles se reúnem? Isso é fermento, meu irmão. Doutor? É fermento, doutor. É fermento. Como é que eles dizem, acusam as outras pessoas que estão sendo beneficiadas financeiramente e os próprios também são beneficiados? Vejo alguns aí que nunca trabalharam, meu irmão, e viveram ostentando por muito tempo às custas dos outros, dos incautos, entendeu? Colocando dízimo. Se eu pego dízimo na congregação que eu sou líder, isso é lei de Moisés, é fermento. E esse canal é para combater, doa quem doer. Nada pessoal, meu irmão. Nada pessoal contra ninguém. Veja o que Paulo diz aqui, ó. Paulo passou fome. Teve momentos que não tinha nem onde morar. E ele pregava o evangelho. Ele foi levantado para pregar o evangelho da incircuncisão ali no primeiro pacto, no primeiro século. Mas Paulo não vivia ostentando do que ele pregava, como os homens fazem hoje aí.
entendeu? Conta bancária gorda, tem uns que tem mais do que outros, tem outros que é carro blindado, carro do ano, os filhos estudam nos melhores colégios, nas melhores faculdades, até fora do país, mas de forma direta ou indireta, todos os líderes religiosos se beneficiam do dinheiro dos incautos, da fé alheia, é a pura verdade. Eu, doutor, eu tenho um recado para dar, eu prego o Evangelho da Graça na plataforma do YouTube, mas não é por dinheiro, não é por torpe ganância, não é enganando, não é manipulando a mente das pessoas, não é cauterizando a mente das pessoas. Não, doutor. Eu prego porque está dentro de mim, corre nas minhas veias. Tá entendendo? E vou continuando enquanto eu tiver fôlego de vida aqui na terra. Entendeu? Então veja o versículo 4. Pelo contrário, visto que... Não, vamos ver o 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem de se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Eu prego o Evangelho, defendo o Evangelho, a doutrina da graça. Eu defendo a escatologia consumada, não por torpe ganância, e não para agradar a homens. Poderia ser minha mãe, meu pai, que os espíritos deles já voltaram para a glória, já está na eternidade, creio eu assim. Eu não agrado a homens, eu nunca agradei. Nunca agradei homens. E hoje é que eu não agrado mais. Hoje que minha mente, os meus olhos do entendimento foram abertos, iluminados, para ver uma doutrina, um evangelho de forma diferenciada. O evangelho da graça, a doutrina do evangelho da graça é diferencial, meu irmão, de uma graça misturada. Nenhuma profecia da Bíblia, eu volto a falar, não tem mais nada para acontecer. O juízo de Deus, a grande tribulação, estava conectado com a vinda, a manifestação da vinda do Filho do Homem. Não tem mais nada, mas eles vivem manipulando aí, enganando o povo. E o povo, sem ter conhecimento, claro, cai nas ciladas, cai no laço do passarinheiro, meu irmão. Entendeu? Os incautos, hoje, e há muito tempo, eles vêm caindo no laço do passarinheiro. Os pastores jogam laço, olha, Jesus está voltando. Jesus vem buscar a sua igreja como? Você, arrogante, prepotente, jactancioso, você, nesse corpo de soberba, de presunção, de mentiras, entendeu? Nesse corpo aí, onde muitos estão incitando ódio, ira contra as pessoas, contra nós que pregamos o Evangelho da Graça, subir para a eternidade, para morar com o Pai na eternidade, nesse corpo aí. E onde é que está escrito, doutor? Que Deus fez acepção de pessoas, ou seja, alguns vieram aqui na terra para morrer em morte nesse corpo, que vai ter que morrer a morte física, e outros Deus escolheu para ir morar na eternidade sem passar pela morte aqui. Onde é que está escrito isso, doutor? Quem foi que lhe ensinou isso, meu? Quem foi que ensinou isso a você? Quem ensinou é mais louco do que você, meu irmão. E quem vai por esses entendimentos aí, e quem está seguindo essa linha de raciocínio, de entendimento, também está perdido, meu irmão. Quem foi que disse isso a você, doutor? Me mostre. Eu faço um desafio. Me mostre. De Gênesis Apocalipse, doutor. Pastorzão, pregadorzão, sabe, teologão, sabe tudo, só que não. Onde é que está escrito isso? Porque na Bíblia que eu tenho, vocês têm. E isso aqui não está escrito. Nessa carne, olha o que Paulo disse aqui, 1 Coríntios, capítulo 15. É Bíblia ou não é? E eles dizem que nós pregamos uma falsa graça. Vamos lá. 1 Coríntios, Paulo estava falando aqui que estava tendo uma confusão nessa igreja de Coríntios sobre como seria a ressurreição dos mortos, em que corpo viria. E Paulo diz, há corpo natural e há corpo celeste. Se há corpo celeste, há corpo natural. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá. Versículo 35. Mas se alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Olha, insensato, que semer não nasce, se primeiro não morrer? Olha, vamos adiantar. Olha, no versículo
44 diz assim, ó, semeia-se corpo natural. Paulo está falando que há dois tipos de corpos, natural e espiritual. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Qual é o que ressuscita? Paulo está dizendo que semeia-se corpo espiritual e ressuscita corpo natural? De carne e sangue? Não, pelo contrário, doutor. Ô, doutor, não faça essa vergonha não, doutor. Você que sabe muito aí, só que não, dando essa mancada, essa patacoada. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Versículo 50, olha. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Esse reino de Deus aqui, Paulo estava falando da eternidade, porque Paulo estava falando, estava resolvendo o problema nessa carta aqui com relação à ressurreição dos mortos. Como seria a ressurreição dos mortos? Em que corpo seria a ressurreição dos mortos? Como viriam os mortos? Era nesse contexto que Paulo estava falando. E como é que você quer subir? Dizendo que Jesus vem buscar a sua igreja e vai levar os escolhidos, vai subir sobre as nuvens. Sobre as nuvens? Nesse corpo aí você? Nunca, doutor. Nenhum filho de Deus subirá para a eternidade. O que volta é o Espírito, doutor. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o sábio Salomão estava falando ali de quê? De 3 períodos da vida do ser humano aqui na Terra. Eclesiastes capítulo 12, pode pegar. E fala de 3 períodos da vida aqui do ser humano aqui na Terra. Período de mocidade, pode ver. Período da velhice até chegar à morte. E quando chega no versículo 12, Eclesiastes 12, 7, ele diz: e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Quem é que volta? Esse corpo aí de carne e sangue errou, doutor. Como é que vocês dizem que nós... Como é que vocês têm a cara de pau, a desonestidade, meu irmão? Numa cara mais lavada do mundo, em afirmar que Jesus vem buscar a sua igreja, que o planeta Terra vai ser destruído. Vá numa editora, na mensagem passada eu falei, vá numa editora, mande elaborar uma Bíblia segundo o seu nome. Olha, faça uma Bíblia aí segundo eu, João, segundo eu, Pedro, faça. Aí você tira aquilo que você não gosta, aquilo que você não concorda, entendeu? E coloca só o que você quer. Porque você é livre para não acreditar no que eu prego, no que nós pregamos aqui pelo YouTube. Também somos livres de não acreditar no que vocês pensam, rapaz. Somos livres, nós não somos seu escravo, nós não somos escravo de homens, eu não sou escravo de homens. Eu não tenho liderança aqui na terra, eu não tenho, a liderança minha é o Espírito Santo, é o meu pastor, é o Espírito Santo. E eu mesmo para escolher as coisas aqui, depois do Espírito Santo, que é meu pastor, e eu mesmo para discernir o que é bom e o que é ruim. Eu não preciso de liderança para... Na graça não existe. Não existe liderança. A minha liderança na graça é o meu pastor. Quem é ele? É o Espírito Santo, glória. Entendeu? Então veja. Aí Paulo continua. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar, ele, o Evangelho, assim falamos não para agrademos a Deus. Não. Assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Vou ler novamente o versículo 4. Pelo contrário, vou ler o 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem de se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. O tema dessa mensagem é: em graça, agradamos a Deus e não a homens. Versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não uso de bajulação. E nem de intuito, nem de objetivo de ganância. Paulo não pregava por torpe ganância. Como hoje nós pregamos, hoje, não é por torpe ganância, não é visando o dinheiro do povo, não é esse zelo que muitos dizem que tem aí, através, querendo algo em troca, querendo o dinheiro do povo e ainda querendo ser ditador. Ditador como se mandasse no povo, como se fosse dono da igreja. Ei, você não é cabeça. O cabeça da igreja é Cristo. Não é você, pastorzão. Não é vocês, apóstolo aí da nação. Não é vocês aí, líderes religiosos. Nada contra ninguém. Mas vocês não são o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo, glória.
e nós somos membros, todos nós somos iguais. Não tem negócio de liderança aqui. Na cruz Deus nivelou todos iguais. Entendeu? Então todos somos iguais. Não existe um membro está por cima do cabeça. Membro é membro, meu irmão. E todos nós, a igreja é um corpo onde está conectado com muitos membros e onde Cristo, ô glória, ele é o cabeça, ô glória. Na igreja de Deus, que somos nós, o cabeça é Cristo. Na igreja dos homens aí, quem é o cabeça são eles. São os pastores, os apóstolos. Entendeu? São eles que são os donos. São eles que ditam a regra. Mas em graça, importa agradar a Deus e não aos homens. O tema da mensagem é: em graça, agradamos a Deus e não a homens. Eu agrado a Deus e não a homens. Amém? Aí Paulo continua. Versículo 6. Também jamais andamos buscando glória. Olha, Paulo disse, nunca, nós não andamos buscando glória. Olha, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, ou seja, como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça, olha, e não lei de Moisés. Olha, assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muitos amados de nós. Versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do vosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, não para vivermos à custa de ninguém, de vós, vos programamos o Evangelho de Deus. Vamos ler aqui nessa outra tradução, o versículo 9. Diz aqui, ó. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Paulo não se beneficiava em pregar o Evangelho de Deus para viver às custas dos irmãos, não. Ele teve ajuda sim, mas ele não colocava isso como intuito, como objetivo. Ele não manipulava ensinando que tinha que dar o dízimo, tem que dar o dízimo. Paulo não. Olha, porque bem vos lembrais, irmão, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Nós não pregamos o Evangelho de Deus enganando as pessoas, os incautos. Nós pregamos o Evangelho de Deus. Tem homens que trabalham aí, tem outros homens que trabalham e pregam o Evangelho da graça de Deus. Defendem o Evangelho da doutrina, a doutrina do Evangelho da graça de Deus. Defendemos a escatologia consumada, mas não com interesse no dinheiro do povo, como faz alguns líderes aí. O zelo deles é por dinheiro, o ventre deles é o dinheiro. São obreiros fraudulentos, assim falou Paulo. Obreiros fraudulentos, falsificadores da palavra do Evangelho da graça. Amém? Então essa palavra que eu deixo aqui para todos nós. Nós não agradamos a Deus. Ou seja, perdão, nós não agradamos aos homens. Em graça, nós agradamos a Deus e não aos homens. Quero terminar com Gálatas capítulo 1, versículo 10, que diz assim. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz assim, ó. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se eu estivesse agradando ainda a homens, essa palavra foi temporal para a igreja da Galácia e é atemporal para os dias de hoje. Porque se nós procurarmos agradar a homens, então eu não estou servindo a Deus, estou servindo aos homens. E esse careca que está aqui, do canal Democracia Espiritual, ele não agrada a homens. Em graça, eu não agrado homens, e sim agrado a Deus. Entendeu? Então essa palavra que eu quero deixar. Nós que estamos em graça, vamos combater os falsificadores, os manipuladores, que se dizem que pregam a graça de Deus, mas ainda é fermento, mas ainda é heresia. E esse canal, como muitos outros canais aí, estamos aqui para defender e combater. Nada contra ninguém, mas vamos combater. Doa a quem doer. Amém?
Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Me chamo Carlos Gomes, de João Pessoa, Paraíba. Vamos que vamos. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe os seus comentários e dê seu like. E vamos que vamos. Amém? Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir.